boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo. Meu nome é Tina, né? Estou falando aqui de Recife. E eu quero saudar o povo de Deus abençoado, mais do que vencedores que estão aí do outro lado, que vai estar ouvindo esse vídeo, né? Deus não fez chegar nas suas mãos por acaso, porque nada de Deus é por acaso. E eu coloquei algum tempo atrás, né, perguntando lá no meu canal do YouTube, ou aqui no meu canal do YouTube, o que as pessoas queriam que eu trouxesse como mensagem. E algumas pessoas sugeriram alguns assuntos, e o irmão Roberto sugeriu que eu falasse sobre o falso livre-arbítrio. Por que falso? Porque essa é uma doutrina que não se sustenta, não tem embasamento bíblico. Então, nós chamamos de falso livre-arbítrio, né? Porque, na verdade, o livre-arbítrio, tão falado aí fora, né? Pela religião, que já contaminou até o mundo todo fala hoje, porque o homem tem livre-arbítrio. E apesar de já ter vários vídeos, né, que eu registrei já, deixei aí no canal, você pode estar assistindo, que são uns vídeos que eu falei sobre a nossa eleição em Cristo Jesus. Se nós somos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, significa que nós não escolhemos Deus. Deus nos escolheu. Isso fica muito claro. E o vídeo que eu fiz, deixei assim, bem explanado esse assunto da eleição, da nossa eleição. Tem o outro também que eu falo sobre a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, que é espírito. Eu falei a respeito a alma, o corpo e o espírito. E nós, na verdade, somos espírito. Por isso o Senhor disse, logo lá em Gênesis, que ia nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. E qual é a imagem de Deus? Que imagem Deus tem? Ele é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós somos espíritos assim como ele é. Amém, amados? Então, também tem um outro vídeo que eu falei a respeito da nossa salvação eterna, né? Da nossa salvação que não se perde. Por que não se perde? Porque é eterna. Eterna não tem começo nem fim, é eterno. E então vocês podem dar uma passadinha, né, para ver esses vídeos. Eu não tenho tantos assim, então tá muito fácil de encontrar aqui nesse meu canal sobre essa questão, né, do livre-arbítrio, que na verdade esses vídeos já estão comprovando que não existe livre-arbítrio. Mesmo assim, para aqueles que interessam saber, né, se você quiser pegar um papel, uma caneta para anotar uns versículos, se bem que eu vou deixar aí abaixo desse vídeo, né, eu vou deixar os versículos que eu vou falar aqui, e a gente comprova biblicamente que não existe esse negócio de aceite Jesus, né? Que anjo escreve o nome dele, que ele agora levantou a mão numa igreja, entre aspas, porque a igreja somos nós, mas ele levantou a mão, aceitou Jesus e agora o nome dele está sendo escrito no livro da vida. Tudo isso, amado, não tem embasamento bíblico, porque o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O propósito dessa mensagem é verdadeiramente libertar. Eu sei que para o nível em que a graça está, né, graças a Deus, muito bem divulgado, a graça de Deus, esse é um assunto ainda que meio que se fosse leite para as pessoas que já conhecem, né? Inclusive eu quero agradecer ao meu irmão Roberto Soares, né, que deixou lá a sua vontade, a sua sugestão, né, de fazer esse vídeo, né? Então, mas o irmão Roberto, ele já foi, inclusive, pastor, já passou um tempo, né, sendo pastor lá na congregação em Natal, e ele sabe dessas coisas, conhece, mas acredito que ele quis também ajudar pessoas que não têm esse conhecimento, né? Eu quero agradecer a todos que participaram, que deixaram a sugestão,
Prometo que aos poucos vou trazendo aí os assuntos sugeridos, tá certo? Então, meu querido, apesar de todos esses livros, esses vídeos que eu já deixei, eu estava lendo livros, por isso que eu estou falando em livros. Essa doutrina do livre-arbítrio, ela é completamente contrária à soberania de Deus. Na verdade, isso é um sofisma, é uma altivez. Dizer que o homem decide se quer ir para o inferno ou para o céu. Inferno, entre aspas, nós vamos também falar futuramente sobre esse assunto, em que a religião usa muito essa questão de inferno para manter as pessoas presas em suas denominações, não é? Não generalizo, porque eu sei que tem alguns pastores que realmente eles não têm conhecimento, porque Deus revela quem Ele quer revelar, evangelho, a verdade de Deus, as coisas espirituais, o Senhor revela quem Ele quer revelar, tá certo? Eu estou, inclusive, falando desses assuntos, como também nos outros vídeos, mas você só vai entender se o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos, iluminar os olhos do seu coração para que você compreenda, tá certo? Então, nós somos 100% dependentes de Deus em tudo. Imagina, você vai dormir e no dia seguinte já nem está mais aqui. E aí, cadê o seu livre-arbítrio? Não temos livre-arbítrio. Eu até acrescento que, apesar de todos os versículos bíblicos que eu vou lhe mostrar, eu creio que nós não temos livre-arbítrio, nem mesmo para, como a turma diz, você tem um livre-arbítrio para trocar de roupa, para você ir. Amado, nem sempre a gente consegue vestir a roupa que a gente está com vontade de vestir. Nem sempre a gente consegue ir para um lugar que a gente decidiu que ia no dia seguinte. E tantas coisas mais. Então, nós somos 100% dependentes do nosso Criador. Se Ele determinar, se Ele permitir, assim será. Amém, amados? Inclusive, faz tempo que eu nem gravo vídeo, porque eu creio que Ele está no controle e tinha que ser agora. Tinha que ser hoje. É isso? Então, isso, na verdade, amado, é uma afronta. A questão do livre-arbítrio é uma afronta a um Deus criador de todas as coisas, um Deus que é poderoso, que é soberano e que Ele determinou todas as coisas. Nós estamos aqui pelo projeto dele. Ele é o grande arquiteto. Ele criou, projetou, predestinou, Ele colocou a vontade dele sobre a nossa vida. Portanto, a gente não tem como dizer que temos livre-arbítrio. Eu queria, para começar, com alguns versículos, eu não vou me ater muito, porque já tem esses outros vídeos que explicam muito bem a questão da soberania de Deus, certo? Aí em 2 de Timóteo, vamos lá, o livro de 2 de Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, veja que coisa gloriosa que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, certo? Diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, está escrito: Tendo em vista que não se promulga... Não, desculpa, perdão, é 2 de Timóteo, estou lendo primeira. É tudo muito bom, é maravilhoso, mas o que eu quero falar está na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, diz assim, ó. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que coisa gloriosa. Se a gente parasse por aqui, já iríamos ter, crer, saber que Ele, vou ler novamente, que nos salvou e nos chamou, tudo Ele, aleluia, com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo o nosso livre-arbítrio, não segundo as minhas atitudes de levantar a mão, de dizer eu aceito Jesus, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada quando? Em Cristo Jesus. Mas quando foi dado isso? Antes dos tempos eternos.
Glória a Deus. Você está vendo que nós não temos nenhuma participação em nossa salvação. Aliás, qual de vocês que decidiu que ia nascer aqui na Terra? Glória a Deus. Ninguém, nenhum de nós. Foi tudo Deus quem determinou, foi Ele quem fez, foi Ele quem criou, foi Ele que escolheu. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, não é? E eu queria também ler com vocês, aqui em Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, no versículo 8, é um clássico, esse versículo, ele é pregado quase em todas as denominações, porém, prega-se, mas não crê no que está escrito. É isso, amados. Nós temos que crer se está escrito, não é? Olha só. Efésios capítulo 2, versículo, eu vou ler a partir do 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos. Devia estar aqui escrito: pelo teu livre-arbítrio sois salvos. Mas não é assim que está escrito. Está dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela fé, se você crê. Amém? Mediante a fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. O quê? A salvação, a fé, não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. E ele diz mais: não de obras para que ninguém se glorie. Tem gente que até diz assim: hoje eu sou um salvo porque minha mãe orou, minha mãe vivia de joelhos. Existem alguns ditados que diz: mãe de joelho, filhos de pé. Amém, devemos orar, por que não? Não é? Ele é nosso Deus, é nosso Pai, é o Deus do impossível, tudo pode, não tem limitação. E a gente tem que orar mesmo. Eu oro, tá? Mas não mudo os planos de Deus, eu não mudo. Quando eu estou orando, Deus não me muda. Deus é quem muda os meus pensamentos. Às vezes eu estou querendo tanto uma coisa e Ele me mostra que Ele é Pai e que Ele sabe o que faz. Ele está trabalhando, não é? Inclusive, nessas questões de filhos, Deus está trabalhando na vida deles, na minha vida, na sua vida. Então, amados, não vem não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz no versículo 10, pois somos feitura dele. Olha só, foi ele quem nos fez. Como é que ele nos fez e a gente agora decide se quer ele, não é? Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha, nós não fazemos obras para ser bom. Pelo contrário, existiam umas obras boas, amar, perdoar, respeitar o nosso próximo, obras boas, que diz a palavra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando é esse antemão? Antes da fundação do mundo, antes da gente nascer. Nos vídeos que eu fiz, falei a respeito de Jeremias, que antes de sair do ventre da mãe, o Senhor já o conhecia. Conhecia como? Se ele não tinha um corpo, porque ele não tinha carne. Aí diz lá no Salmo 139 que antes que a gente tivesse uma forma, o Senhor já nos via, já nos conhecia, já tinha determinado, sabe? Os nossos dias, todos eles escritos e determinados, quando nenhum dos nossos dias ainda existia. Salmo 139, 16. Portanto, meus queridos, não existe livre-arbítrio. Não imagina, né? Você decidir se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Meu Deus, você nem pediu para nascer, você não sabe nem por que está aqui. E é tão importante que as pessoas saibam por que está aqui, qual o propósito, de onde você veio, o que está fazendo por aqui e para onde você vai, não é? E nem isso as pessoas sabem. Como é que vai saber aceitar Jesus? Vai saber que quer ir para o inferno, que quer ir para o céu? Não, não vou aceitar Jesus não, eu vou para o inferno. Que é isso, amado, né? Quantas pessoas não querem nem saber de evangelho por conta dessas coisas? Por o homem achar que eu estou fazendo uma oração, ou então ministrei a palavra para você, e agora levante a mão, meu irmão, aceite Jesus, como se Jesus fosse um alimento, um cafezinho, um chazinho, né? Amados, isso não tem nenhum embasamento bíblico, livre-arbítrio. O mundo todo fala, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Não, querido, não deu. Não deu, ele criou e determinou todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele estava pregando em Atos dos Apóstolos, vamos lá ver. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Oh, como você é tão amado por Deus. Você está tão seguro nas mãos de Deus. Sabe, amado, você pode confiar nesse Deus criador do céu, da terra, do mundo, de tudo quanto nele existe. Ele diz, tudo é meu. Nós nascemos nus, nos voltaremos, só porque a turma bota uma roupinha e tudo mais, mas você não leva nada daqui, porque tudo é de Deus. Então, como é que você tem capacidade para aceitar Jesus, aceitar ser salvo ou não? Não existe isso, amado. Pode apagar da sua vida que você teve livre-arbítrio para você ser salvo, ou você se sustenta no livre-arbítrio, tá? Se depender de você, você vai para o inferno, vai para o céu. Será que vou ou não vou? Será que vou perder minha salvação? Ah, porque eu fiz isso. Querido, Deus disciplina todo filho que ama. Se você fizer alguma coisa que não estiver dentro da vontade de Deus, não é? Se você fizer coisa da sua carne, então você vai colher aquilo que você plantou, tá certo? Mas se você é filho, o Espírito de Deus está em você, isso é para sempre. Você nunca vai perder sua salvação. Jamais. Você é filho de Deus para sempre. Por exemplo, você pode dizer assim para sua mãe: mãe, eu não sou mais seu filho. Tem como você fazer isso? Não tem, porque você é filho. Você pode ser desobediente, teimoso, trazer problema para sua mãe, para o seu pai, mas você vai continuar sendo filho para sempre. E por que com o Pai especial, o Pai perfeito, o Deus Todo-Poderoso, você vai deixar de ser filho? Não existe, né? Assim como também você não decidiu ser filho. Não é tremendo isso? Como é que você decidiu ser filho do seu pai? Você decidiu ser filho da sua mãe? Claro que não. Quem foi que decidiu isso? O Deus Todo-Poderoso. Escolheu seu pai, sua mãe, o lugar onde você devia nascer. Todas as coisas, amados, da sua vida está no controle da mão do Altíssimo. Amém? Então, quando Paulo estava ministrando, aqui no capítulo 13, no versículo 46, eu vou ler o 46, tá? 13, Atos, capítulo 13, versículo 16, 46. Atos 13, versículo 46, diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, falando para os judeus, certo? A vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios, que esse é o chamado de Paulo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo levantado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E deixando aí uma observação, nós podemos até falar futuramente sobre isso, nós nem somos mais gentios, não existe isso mais para Deus. Para Deus existem os filhos dele, a igreja dele. Não existe judeus e gentios, não. Acabou com esta divisão. Os dois povos, os vários povos da terra se tornaram um, o povo de Deus, a Israel celestial. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então ele diz mais, né? Volvemos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. É tão lindo isso. É Deus quem determina. Amém? E ele determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, falando para o apóstolo Paulo, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aí no versículo 48, é onde está o nosso segredo, o nosso ponto aqui, diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que coisa gloriosa. Quem foi que ouviu? Ele estava pregando para muita gente. Alguns judeus não creram. Ele disse: olha, eu falei para vocês, mas vocês se acham indignos de salvação, então eu vou para os gentios. E nos gentios vários estavam ali também ouvindo. E a palavra diz bem clara que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amados, é tão difícil alguém refutar uma coisa dessa, tá?
existem os destinados. Inclusive, se você ouvir os vídeos que eu já ministrei, vai falar sobre o capítulo 9, né, de Romanos, onde está ali falando da eleição, antes que os gêmeos fizessem qualquer coisa, qualquer obra, nem tinham nascido ainda, mas eles já tinham sido eleitos por Deus. Já havia a eleição, Deus escolheu Jacó e aborreceu-se de Esaú. Então, é tão tremendo estas verdades, amados. Não tem como refutar uma coisa dessa. Em Efésios, né, a gente não vai lá, mas está escrito, vamos lá, vamos sim. Efésios, no capítulo 1, que todo mundo também fala muito, fala até o 3, tá certo? Até o versículo 3, né? Efésios, capítulo 1, versículo... Aí dizem o 3, por quê? Porque o 3 fala das bênçãos, né? Que sois abençoados com toda sorte de bênção, né? Está escrito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Portanto, você é abençoado. Não existe esse negócio de Deus te abençoe. Você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ponto. Aí param por aí. Não gostam do versículo 4, que diz, assim como nos escolheu, Deus nos escolheu, assim, do mesmo jeito que você é abençoado, assim também, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você, eu, nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Quem foi que escolheu? Ele, Deus, nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele. Até que Jesus disse isso também aos discípulos dele. Ele disse, olha, não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros. E vos designei que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele designando, ele escolhendo, ele é tremendo, ele é soberano, ele é Deus todo-poderoso, não é o Deus criado pelos homens, não é um Deus fraquinho, um Deus que que fica esperando que o homem decida. Ah, será que eu vou querer Deus, hein? Não, irmão, agora não, tá? Deixa para depois, outra hora eu aceito. Meu irmão, pelo amor de Deus, é diminuir demais o Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, que abriu o mar para o seu povo passar a pé seco sobre ele, que levou alimento para o povo no deserto, levou carne, bife para o seu povo no deserto, um Deus glorioso, que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, com a força da sua palavra. Ele ia esperar que o homem decidisse que quer aceitar ele ou não. Não, amados, os planos do Senhor são outros. Você vai ver que algumas pessoas realmente nem vão ser crentes em Jesus Cristo, né? Eles não vão aceitar a palavra, mas está bem claro, porque existe uma eleição, existe uma predestinação. Então aí no versículo 5 diz assim, ó, nos predestinou para ele. Predestinar é um destino prévio, certo? Então ele predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que diz também no versículo 11. No versículo 11 ele diz, nele digo, Paulo falando, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Como ele é maravilhoso, soberano, e ele faz o conselho da sua vontade, amados. No capítulo 8 de Romanos, vamos dar uma passadinha lá. Eu vou deixar, amados, todos esses versículos que eu estou lendo, tá? Se você está sem papel, sem caneta, medite, amado, medite na palavra. Sabe, eu vou trazer, se a vontade de Deus for essa, vou trazer assuntos muito interessantes. Tem pessoas que dizem que estão vivendo a graça de Deus, assim como eu passei 25 anos no ministério, achando que eu estava vivendo a graça de Deus, mas essa graça estava incompleta. Por quê? Porque para se estabelecer a graça de Deus, era necessário o templo de Israel cair e cessar todas as obras, os sacrifícios, tudo aquilo que eles faziam que era sombra
do verdadeiro evangelho, da verdadeira aliança, do verdadeiro reino de Deus. E a gente também, se Deus permitir, vamos estudar sobre isso, tá certo? A graça de Deus é completa, amados. É o ministério do Espírito, 100% espiritual. É a excelência do Espírito. É a aliança de sangue e é feita no Espírito. Agora esta aliança está na nossa mente e no nosso coração escrita. Foi Deus quem escreveu. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Voltando para o nosso assunto. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. 8, no versículo 29 e 30. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só que maravilha. Tá? Não estou falando de predestinação e já falando porque é um destino pré. Tudo aconteceu antes. Antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos. Então, Paulo vai conversando aqui sobre as coisas do Espírito, maravilhosamente. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, quando é esse antemão? Antes da fundação do mundo, antes dele criar todas as coisas, antes da gente chegar aqui, antes de tudo, né, de antemão, porquanto aos que de antemão conheceu, ele nos conheceu antes de todas as coisas. Que lindo, né? Que maravilhoso, que segurança nós temos no nosso Deus. Também os predestinou. Escreveu o nosso destino antes mesmo da gente vivê-lo. Aleluia. Para serem conformes à imagem do seu filho, aquilo que eu falei, né? Lá em Hebreus 2,14 diz que ele também participou de carne e sangue. Aí quando ele diz que ele nos escolheu, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, qual era a imagem do filho? Um homem de carne, de osso, de sangue, de tendões. Então nós fomos predestinados, né? Ele nos predestinou para ser conforme à imagem do seu filho, ter esse corpo de carne, porque a nossa identidade é espírito. Nós somos espírito, que temos um corpo, né, revestido de carne, osso, tendões, sangue, e temos uma alma, que é o nosso intelecto, né, onde nós sentimos as dores, os sofrimentos, e assim, é tão importante a gente ter conhecimento disso. O vídeo tá lá, tá aí, meu amado, no canal, tá? É importante por quê? Porque na nossa alma, ela tem, como é a carne, né, temos a tendência de ficar triste, de chorar, de não aceitar determinadas coisas, e isso nos deixa, inclusive, com depressão e outras coisitas mais. Então, quando a gente conhece isso, o que é que acontece? Na hora que a gente está ficando triste, e aí a gente vai, pensa quem nós somos, quem eu sou. Ah, eu sou um embaixador de Cristo na terra. Eu sou um filho do Deus vivo. Então, eu não tenho nada a ver com esses sentimentos, com nada disso, tudo isso vai passar. E assim a gente consegue sair daquele estado de almático, né? Para um estado de perfeição como nós somos, perfeitos no Espírito, amados. Você é um filho de Deus perfeito. É a igreja perfeita, gloriosa, sem defeito, que o Senhor Jesus preparou, né? E deixou aí esta perfeição. Chegamos a este nível da perfeição, do varão perfeito. Mas vamos continuar. No versículo, aí para ser conforme a imagem do filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na época em que Paulo estava escrevendo esta carta, né, que ele estava falando que o primogênito, né, Jesus foi o primogênito dos filhos, e ele, na verdade, ele era o unigênito. Quando ele ressuscitou, ele era o primogênito dos ressuscitados, e agora nós somos todos os outros, tá certo? Filhos igualmente semelhantes a ele. Então, no versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, aqueles que o Senhor escolheu de antemão, aqueles que o Senhor escolheu, predestinou, a este também chamou. É Deus quem chama. Não é o homem quem aceita Jesus. Não é o homem que procura Jesus. Até quando você acha que está procurando, que você, hoje eu vou para uma igreja, vou mudar minha vida, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou levantar a mão. Isso é o Espírito de Deus dizendo: filho, chegou a hora de você me conhecer melhor. Chegou a hora de você fazer as coisas do Espírito. Então, ele diz aqui na palavra que aos que predestinou a este chamou,
E aos que chamou, a esses também justificou. Você é justo, tá certo? Você é justo do Senhor. E aos que justificou, por que você é justo? Pelas suas obras? Não, porque o Senhor te justificou. Ele se fez injusto no seu lugar, para que você se tornasse um justo, um santo, um perfeito. E aí, continuando o versículo, ele diz: e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, você também é glorificado. Amém, queridos? Então, não existe esse negócio de livre-arbítrio, né? Não existe isso. Eu gosto também do Atos, no capítulo 16. Olha que coisa tão interessante. Atos 16. Atos, capítulo 16. E o versículo é 16, versículo, a gente vai ler a partir do 13, tá certo? 16, 13. Diz assim, ó. No sábado, saímos, isso era Paulo, né, que estava ministrando a palavra lá em Filipos, aos filipenses, né, na verdade. E aí ele saiu para um lugar, diz assim a palavra, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres. Tinha bastante mulheres naquele lugar, não só tinha uma, tinha várias mulheres que para ali tinham concorrido. Aí no versículo 14 ele diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Você está vendo que depende 100% daquilo que o Senhor faz para que a gente possa compreender. Eu lembro que antes de Jesus chegar na minha vida, desse Deus maravilhoso, abrir os olhos do meu coração para eu entender as coisas dele, eu queria muito ter uma Bíblia. Porém, aí eu ganhei uma Bíblia até, agora fiz aniversário, foi numa época assim, eu ganhei de presente uma Bíblia. Porém, amados, eu abri essa Bíblia e nada entendia. Nada entendia. E por não entender, então eu fechei a Bíblia e deixei lá. E não tinha condições de ler. Por quê? Porque os olhos do meu coração não tinham sido ainda iluminados. Porque Deus não tinha feito esta maravilha na minha vida para poder entender as coisas do Evangelho. E eu creio, e em nome de Jesus, eu declaro que você esteja tendo agora os seus olhos iluminados, para entender que você não usou de livre-arbítrio para ser um crente em Jesus Cristo. Também quero te dizer que não necessariamente você tem que estar dentro de uma denominação para que o Senhor já tenha aberto os seus olhos espirituais e você compreenda as coisas do Espírito, as coisas do Evangelho, né? Não sou contra a se congregar. A gente sente eu sinto uma saudade incrível de estar congregado com pessoas que crê da mesma forma que eu, não é? Então bate uma saudade porque nós somos um corpo e corpo existem os membros, não é? E eu sinto saudade disso, mas tem muita coisa que eu creio que se Deus permitir a gente vai falar, né, a respeito das coisas que nos fazem sofrer dentro do sistema religioso, né? Homens querendo ser maior do que você, sabe? Não transfira, né, a sua fé para homens, mas você creia em Deus, na sua palavra, pesquise, observe, leia com atenção, peça ao Espírito Santo para iluminar seus olhos, para você compreender, mas tudo é feito segundo a vontade, o propósito de Deus, o conselho da sua vontade, né? Assim como nós lemos, é Deus quem faz todas as coisas, jamais, olha, se dependesse de mim, de eu ter um livre-arbítrio, para hoje eu ser uma cristã, para crer nas coisas de Deus, eu não seria. Por quê? Estava na minha mão eu querer ser ou não, né? Se fosse assim. Por quê? Primeiro, porque eu me escandalizava muito com as coisas que o povo que se dizia crente falava. Eu tinha um tio que ele dizia, olha, você não aceitou Jesus, então Jesus vai voltar, você vai ficar aí, você vai ver o mundo todo se queimando, pegando fogo e tal, e outras coisas mais, sabe? Aceite Jesus, eu sou do céu, você é do inferno, eu sou de Deus, você é do diabo. Essas coisas que se ministra, que não é verdade, que não está na Bíblia,
e aí faz só para fazer medo ao povo de Deus. Nós vamos também entender que o mundo não vai se acabar. Não, não vai se acabar. Geração vai, geração vem, e a terra e o mundo permanece para sempre. Nós, se Deus permitir, nós vamos tratar desse assunto. Já tem muitos irmãos tratando, inclusive o irmão Erivelto Soares, que é uma bênção. Ele ministra maravilhosamente sobre isso, e outros irmãos, graças a Deus. A graça de Deus já foi iluminada, né, aos corações de muitos irmãos, para entender que o Senhor apenas estava falando do término do velho pacto, que era necessário destruir o templo para que a nova aliança, o novo concerto de Deus se estabelecesse. E foi isso que aconteceu. E as pessoas ficam esperando coisas para o futuro, e a gente é assunto para um novo vídeo. Mas creia, você não tem livre-arbítrio, você é um escolhido do Senhor, você é um predestinado, um eleito antes da fundação do mundo. Amém, amados? Então, eu vou deixar, eu sei que é no Velho Testamento, mas é uma declaração maravilhosa para a gente recordar. Em 2 de Crônica, eu vou encerrar com esse texto, tá? Em 1 de Crônicas, né? Uma oração maravilhosa que Davi fez, e eu queria deixar ela aí para encerrar, né? Em 1 Crônicas, capítulo 29, e no versículo 11 e 12. Olha, o Senhor, amado, Ele não dá a glória dele para ninguém, nem para o homem e nem para ninguém, nada. Ele é o Todo-Poderoso, o Glorioso, o Maravilhoso. Amém? E diz assim, ó, 1 de Crônica 29, 11, ele diz: teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Você está reinando em vida. O reino de Deus já está aqui. Amém, amados? Já estamos reinando. Então, teu é o reino, e tu se exaltastes como chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Aleluia. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Amém, amados? Fiquem com essa palavra, que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue derramando manifestações das bênçãos que você já tem, que já é sua, que você já é abençoado. E até um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Se você achar que deve, dê um like no vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra. E deixe sempre o seu comentário, a sugestão para um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Fica com Deus. Um final de semana glorioso, tá? Em perfeita vitória para você e para toda a sua família. Amém?